Olá, pessoal. Começa aqui mais um Especial Saúde e, sem dúvida alguma, com uma convidada, né, que muito nos honra, que é a doutora Rosana Richman, infectologista, chefe do Serviço de Infecção Hospitalar do Hospital e Maternidade Grupo Santa Joana, membro do Comitê de Imunização da Sociedade Brasileira de Infectologia, médica infectologista do Instituto de Infectologia Emílio Ribas e doutora em Medicina pela Universidade de Freiburg, na Alemanha. Doutora Rosana, que alegria tê-la aqui. Ainda bem que eu enchi o peito, viu? Sobrou ar aqui, porque para falar esse currículo maravilhoso aí, tudo bem Você contigo? viu que Como a é que estão as gente coisas? trabalha faz tempo, graças a Deus. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Uma honra estar nesse canal seleto aqui. A honra é nossa, doutora Rosana. Bom, mais uma vez, quem nos acompanha já está cansado de ouvir, né? Mas eu brinco que ninguém passa aqui pelo Saúde sem contar a biografia. Então, por favor, eu contei, né, resumidamente, explica um pouquinho, né, de onde veio a doutora Rosana até os dias atuais. É o seguinte, Elias, dizem, né, meus pais falam que eu desde pequena falei que ia ser médica, então eu acho que eu não tive muita dúvida da minha escolha dentro da medicina. Eu acabei cursando a medicina em Santos, então saí de casa muito cedo, né? Eu entrei com 17 anos na faculdade, então saí de casa muito cedo, fui morar lá em Santos. Óbvio que é um dos melhores anos da nossa vida, né? Ainda mais como estudante. Felizmente, eu sempre tive muita ligação com o esporte, então o tênis é meu esporte, eu joguei 6 anos intermédio pela faculdade, então tem muita gente que eu encontro ainda hoje, o pessoal fala, eu lembro da intermédio, sempre tem aquela rivalidade, né? Então o esporte sempre foi muito bom na minha vida, fiz grandes amigos com isso. E daí, na hora de escolher a especialidade, Elias, eu te confesso que eu estava na dúvida, porque durante a faculdade eu segui muito o pessoal da dermatologia, eu ia em congresso de dermato, eu era uma dermatologista convicta lá em Santos. E daí eu vim fazer o internato aqui em São Paulo, no Servidor Público Estadual, o chefe na época era o doutor Vicente Amato Neto, que eu acho que você sabe quem é, o Dr. Jacis Pasternak, que é outro professor, e o Dr. Mendonça, que foi o meu inspirador. Então, a hora que eu passei na infectologia do servidor, eu falei, estou achando que eu vou prestar tudo dermatologia, exceto aqui no servidor, que eu gostei demais da doença infecciosa. E se eu passar, o destino me fez seguir isso daqui. E não deu outra. Eu passei na Infecto, lá do servidor, e como eu já tinha feito essa proposta comigo mesma, né, eu falei, se eu entrar, é aqui que eu vou. E então eu acabei fazendo a infectologia. Eu não tenho dúvida que das especialidades, eu brinco com os meus residentes, se algum aluno de medicina não gosta de infecto, não gosta de medicina. Porque você pode não fazer a infectologia, porque é uma especialidade que não te dá muito retorno, não tem procedimento. Então, os jovens eles querem ir para as especialidades que dão mais retorno financeiro. Então, a infecto não é uma boa opção. Mas como medicina, como uma área totalmente investigativa, cada caso é um Sherlock Holmes que você tem que descobrir, ver e perguntar onde esteve, onde não esteve, com quem esteve. Então, essa coisa investigativa que envolve a infectologia, vírus novos, ou seja, é muito bonito, é muito bonito. Então, eu sou absolutamente apaixonada pelo que eu faço, faria tudo de novo, né? E daí, então, eu fiz a Infecto e não muito diferente do Dr. Celso Granato, que eu vi outro dia a entrevista deles no canal de vocês, veio a oportunidade de eu ir fazer meu doutorado na Alemanha. Eu não falava uma palavra de alemão, minha família, eu tenho origem italiana do lado da minha mãe e austríaca do lado do meu pai, e eu falei, eu vou atrás disso. Então era uma bolsa do governo alemão, o governo alemão que pagou minha bolsa de estudos, e eu fui fazer na época uma área de infecção hospitalar, que era uma coisa que estava absolutamente iniciando aqui no Brasil. Vocês vão lembrar que lá em 85, a morte do Tancredo Neves, do então presidente na época, foi uma morte ligada a infecções hospitalares. Então, a partir daí é que o assunto
de prevenção de infecção dentro dos hospitais começa a aparecer no nosso país. E a Alemanha era um país que já fazia isso de uma forma muito bacana. Então, eu fui para lá, até meus colegas daqui falaram, pô, mas que coragem, você vai para a Alemanha, um país que você não sabe a língua, você não conhece o povo, fazer uma área muito nova na época, né? E assim, foi de novo apaixonante. Eu conheço a Europa muito bem, porque como estudante a gente viajava, eu morava em Freiburg. Freiburg é uma cidade quase no centro da Europa. Então, todo fim de semana tinha na época chamava Mitfahren, do alemão significa carona. Então era um escritório que você ia lá e falava, olha, eu quero ir para, sei lá, fala qualquer lugar aí, eu quero ir para Berlim. Então tinha alguém, você, por exemplo, tinha um carro que tinha 3 vagas e você estava indo para Berlim e você queria rachar gasolina. Então você dava nesse escritório e falava, olha, eu tenho um carro com 3 vagas. E eu não tinha carro, mas queria a carona. Então, o escritório de carona, todo fim de semana eu ia para algum canto como estudante, pagando super barato. Então, foram tempos excelentes que a gente desenvolveu demais. E daí, na volta, eu voltei, e daí minha vida se transformou, porque você volta com uma visão totalmente diferente, uma bagagem totalmente diferente. Então, mais ou menos de uma forma resumida, mas eu acho que eu já falei muito, mas é essa a minha história para chegar na infectologia e insisto com você, graças ao servidor público estadual, eu sou uma pessoa totalmente realizada na minha profissão. Coisa linda. Olha, doutora Rosana, primeiro o destino foi generoso contigo e com nós também, né? De trazer você para a infectologia, né? Dada a tua atuação, né? Nesses momentos. Então, obrigado ao destino que também, né, nos trouxe você para cuidar de nós. E também esse brilho nos olhos que você tem, né? Eu me identifico muito, que é isso que eu também vivo, né? Eu amo o que eu faço, né? Eu nunca trabalho, estou sempre aprendendo, estou sempre me divertindo, conhecendo, escrevendo, enfim, né? Então, esse brilho nos olhos a gente não pode perder nunca, né? Porque é tão difícil de encontrar, né? Quando a gente encontra, a gente tem que se apaixonar por ele. Eu li uma frase tua antes da entrada da doutora Lúcia, que eu gostei muito e que é bastante reflexiva. Tudo vai passar, mas nunca mais será como antes e nem poderia ser para o bem da humanidade. Então, qual é esse bem que você está encontrando com essa transformação toda? São vários, né? Eu acho que a gente tem um lado, o legado da pandemia, tem um lado que é indiscutível, lógico, respeito absolutamente tudo que passaram, as famílias que perderam entes queridos, não vamos nem entrar nesse mérito. Então, a minha responsabilidade social, no sentido de fato, fazer várias medidas para não expor a saúde dos outros, acho que isso tem que ficar nessa pandemia. Da importância do que a gente via, eu não conheço o Japão, mas a gente vê a cultura no Japão, todo mundo comenta isso, que eles vivem muito em sociedade, no sentido de tudo que eu fizer, eu tenho que fazer de uma forma que eu não afete o seu bem-estar, a sua segurança. Então, esta vida da coletividade nunca ficou tão escancarado, da importância do profissional da saúde, né? Eu até brinco, eu não sei se chegou a ver, Lúcia e Elias, mas eu achei, é uma bobagem, mas eu achei muito bacana. Fizeram, durante a pandemia, uma pesquisa de o que as crianças queriam ser, quais são as profissões mais desejadas no sentido não é ídolos, mas no sentido de reconhecimento. E há anos que o bombeiro ganha de braçada dos médicos. E este ano, pela primeira vez, a primeira profissão que apareceu nas crianças foi médico. E o bombeiro ficou em segundo lugar. Então foi uma coisa, é uma bobagem, mas retrata o quanto o profissional da saúde foi valorizado neste momento que estava todo mundo perdido, né? A gente estava realmente numa insegurança tremenda, tudo que é muito novo e a forma que foi. No começo, eu não conseguia imaginar que ia virar uma pandemia. Se você me perguntasse em fevereiro, eu falava, está acontecendo na China lá, eu falava, isso é coisa deles lá, isso não vai chegar aqui. Imagina, eu estava totalmente errado. Eu e muita gente, a gente estava totalmente errado no sentido de não imaginar o que poderia acontecer. Então, quando eu falo que não pode ser igual como era antes, é o sentido das crianças, que eu adoro ver as esponjinhas, né? Porque as crianças são esponjas, eles absorvem as coisas.
Então, eu vejo aqui na clínica, a criança às vezes entra e pergunta para a mãe, ela passou álcool, mãe? Isso eu nunca tinha ouvido antes. Eu acho fantástico. A criança me cobrando não, mas perguntando para a mãe se eu tinha passado álcool a hora que eu chamei eles. Então, isso não tem volta. Eu acho que essa noção de higiene, no sentido de evitar infecções. Imagina, eu faço prevenção de infecção há anos, então é tudo que a gente queria, era passar esse conceito da importância das mãos, da importância de você usar uma máscara, da importância de você não sair de casa se você tiver com uma infecção. A Lúcia é professora, quantas vezes ela deve ter saído de casa para dar aula, porque ela falou, não vou deixar, estou meio assim, mas não posso deixar meus alunos. Sem imaginar que você pode estar colocando, sei lá, em risco, não necessariamente os alunos, mas quem está por trás disso. Então, Elias, quando eu falo essa frase, é nesse sentido que eu acho que não dá para a gente voltar como nós éramos antes. Algum legado positivo tem que ficar de tudo isso que nós vivenciamos. Uma grande reflexão de valores, né, que a gente tinha e que passou a ter, né? Doutora Lúcia. Doutora Rosana, é um grande prazer tê-la aqui, uma enorme honra, né? E eu acho que você bem colocou, nós nunca mais teremos o normal, né? O nosso normal é esse de agora, né? Com essas medidas que nós vamos ter que adotar aí por longos e longos anos, né? Porque realmente é uma situação que ninguém esperava, é uma pandemia que tomou conta do mundo inteiro, nós no começo cheio de dúvidas, e a medicina e a pesquisa nunca foram tão valorizadas. Eu, além de professora, também sou pesquisadora, e a gente sabe a dificuldade que é fazer pesquisa no Brasil, né? E também a pesquisa não ser muito levada a sério, os investimentos serem sempre colocados em segundo plano, e agora a gente se vê diante de uma pandemia sem precedentes, e a pesquisa e os médicos e a medicina e os profissionais da saúde estão tendo que responder a essa pandemia. Então, eu acho que os valores hoje são bem diferentes, né? Então, os governantes estão prestando atenção nessa situação e a necessidade de termos investimentos na ciência e na saúde. É imprescindível. E aí, doutora Rosana, estamos nesse momento de expectativa das vacinas, estamos aí com várias vacinas em testes clínicos, né, com resultados promissores, algumas aqui no Brasil sendo testadas na fase 4, em breve teremos resultados interessantes, mas ainda não temos a vacina. E aí nós temos essa condição, hoje essa pergunta, né, que está assolando a todos nós, que é: devemos ou não retornar às aulas neste momento? A gente observa o número de casos caindo, o número de mortes também, né, mas ainda temos um número expressivo, se a gente for levar em consideração, o número de casos ainda é alto, né, e também de mortes, ainda não, a curva ainda não caiu, né, por total, e é o que a gente espera e almeja, mas a gente observa, assim, um movimento de retorno às aulas, e eu queria saber de você, como infectologista, médica, está na linha de frente aí, qual seria a sua opinião? Devemos ou não retornar às aulas neste momento? Lúcia, eu vejo assim, eu acho que o momento crítico do ponto de vista daquela curva que não caía de jeito nenhum, e eu falava, nós estamos num planalto, porque era uma curva estável, mas era muito alta. Então, não era aquilo que a gente queria. A gente queria... O Brasil fez uma curva muito diferente do resto do mundo, né? Porque a nossa curva subiu e ela ficou nesse planalto o tempo todo. Então, eu te diria que, neste momento, né, nós estamos agora no mês de outubro, neste momento a gente vê sim uma estabilidade e uma tendência constante de queda do número de casos. Então, nós não estamos falando de uma semana para cá, ou mesmo de 15 dias para cá, nós estamos falando agora de algumas semanas que a gente está vendo, de fato, a queda do número de casos. Isso na maioria dos locais do nosso país. Eu estou falando mais de São Paulo, mas são vários locais do país. Então, isso, sem dúvida, qual é a tradução disso? O vírus está circulando menos, certo?
Se tem menor circulação viral, lógico que é menor a chance de eu entrar em contato com esse vírus. Por outro lado, acho que não tem nada mais importante, lógico, prioridade é a saúde, mas educação é fundamental. E essas crianças, Lúcia, eu atendo as crianças, eu atendo aqui na clínica, eu acabei de falar com um garoto, não tem uma criança que eu converso, que eu pergunto para todos, você preferia, como é que está o estudo remoto? Ah, tá legal, tia, mas você preferia estar na escola ou tá bom assim? Não, preferia estar na escola. Todos. Eu não encontrei ainda nenhuma criança, conversando, criança, adolescente, que não queira voltar. Daí eu pergunto para os pais. E os pais, na hora, falam, não, eu acho que ainda não, eu não estou seguro, etc. Então, para mim, é evidente que as crianças estão sentindo muita necessidade da volta às aulas. Não é só pelo aprendizado, eu diria que talvez o aprendizado para eles nem seja o mais importante, mas é pela saúde mental. Então, essas crianças estão deixando de sociabilizar, que é super importante. Eles passaram um período, Lúcia, muito inseguros, porque tem criança que está tendo aula online e que conta que perdeu o avô, que o pai está infectado. Então, isso gera uma angústia, uma insegurança nessas crianças muito grande, porque a gente consegue lidar um pouco melhor, e eu não estou falando que a gente lida bem, mas a gente lida um pouco melhor com tudo isso que está acontecendo, porque a gente já vivenciou outras epidemias, eles não, eles estão vivenciando pela primeira vez, o amigo perdeu o avô, a avó, será que isso pode acontecer? Eu ouço só falar de mortes, não sei quantas mortes, eu não posso mais abraçar ninguém, eu não posso ver minha avó. Então isso, eu te diria assim, eu acho que é uma necessidade a gente retomar de uma forma óbvia, não é que amanhã é para ir todo mundo para a escola, de uma forma progressiva, certo? Com segurança, não são todos, nós temos que manter, as regras vai ter que manter, é o distanciamento social, é o uso para máscara para uma certa idade para cima, é a higiene das mãos para todas as idades que eles já aprenderam, então assim, eu acho que tem que voltar de uma forma organizada, mas nós temos que voltar. E só para concluir, você sabe, você disse, a vacina ainda, infelizmente, não é uma realidade, em especial para as crianças. As crianças estão começando os estudos de vacina em criança agora. Então, o que nós vamos ter este ano ainda são os resultados, se Deus quiser, não sabemos ainda qual vai ser o resultado, mas nós vamos ter resultado de pelo menos da população de 18 anos para cima. Tá certo? Principalmente adulto, saudável, que tem tudo para responder melhor a esta vacina. Quando a gente vai para a população infantil, os estudos foram mais tarde, exatamente porque não era a prioridade. As crianças, felizmente, e eu insisto nisso, elas estão sendo poupadas nessa pandemia. Então, tem caso grave em criança? Tem, mas não dá para comparar com o que aconteceu nas outras faixas etárias. Então, a minha preocupação maior é com o educador e não com as crianças. Eu acho que os professores, como você, eles têm que entrar, na minha opinião, é a lista de prioridade a hora que a gente tiver vacina. A hora que nós tivermos vacina, quem é a prioridade? Profissional da saúde, educadores e segurança. Para mim, esses três grupos são os grupos essenciais para que a vida comece a querer voltar ao normal. A gente não pode ficar sem esses três grupos. Então, eu acho que nós temos que ensaiar essa volta, ver como é que vai funcionar. As escolas públicas, Lúcia, a gente tem ouvido vários relatos, eles estão sem limpeza, sem funcionário da limpeza. Se a gente continuar achando que não precisa de aula, vai começar 2021, nós vamos continuar sem vacina, e como é que vai ser? Nós vamos continuar sem aula para essas crianças? Então, a gente precisa começar a voltar para todo mundo enxergar que nós precisamos dar condições para as escolas públicas para elas poderem voltar. Não são só as escolas privadas que conseguem manter e fazer as regras. As escolas públicas também vão ter que se adaptar. E isso precisa ser mostrado. Porque o pessoal fala, vocês falam que tem que voltar às aulas, mas não tem estrutura. E, sim, tudo bem, então vamos mostrar isso, porque em algum momento nós vamos aproveitar. Toda vez que a gente tem algo de impacto, você tem que ver o que você pode tirar de proveito daquilo que foi um impacto tão grande. Então, talvez um dos proveitos vai ser ter pia nas escolas,
organizar a entrada e a saída, horários diferentes. Eu acho que tem um monte de coisa para a gente fazer para melhorar a saúde das crianças e dos educadores. Então, doutora Rosana, mas a gente não tem ainda muito bem, eu acho que a grande insegurança dos pais, eu sou mãe também, tenho 2 filhas, eu já falei para elas, eu prefiro que vocês não vão, porque eu não recebi as regras da escola, não estou a par do quais as condutas a escola vai adotar em questão à higienização, a cuidados, eu não sei, então eu acho que falta essas informações para a grande maioria dos pais. E essa sensação de insegurança realmente remete ao medo, né? Porque o que é mais importante? É preservar a vida. Então, eu prefiro que o meu filho fique em casa. Por quê? Porque eu não sei, eu desconheço essas regras, eu não sei o que as escolas estão fazendo, que movimento as escolas estão tendo para poder dar condições de tranquilidade e de segurança para os filhos retornarem às escolas. Isso, acho que para boa parte dos pais não está claro, e é um grande gargalo, né? Não é simplesmente vamos retornar, você mesmo falou, as escolas públicas elas não têm condições mínimas de higiene, de álcool disponível para todo mundo, etc., né? A aferição da temperatura, a medição da temperatura na chegada da escola, o escalonamento das turmas, trabalhar com o número de alunos reduzido, são medidas, obviamente, que podem e devem ser adotadas. Eu acho que é super positivo, né, o seu depoimento falando da questão da sociabilização, as crianças estão precisando voltar, né, as mães precisam trabalhar e as crianças estão em casa, não estão aderindo ao estudo remoto, muitas delas, principalmente as menores, mas tem a questão do uso da máscara para as crianças menores, que também é um gargalo, a gente não sabe como é que elas vão lidar com a máscara, se vão, enfim, conseguir usá-las de maneira correta. Mas, Lúcia, suas filhas estão em quarentena ainda? Você acha que as crianças estão ainda... Elas não estão na escola, eu concordo, mas você acha que as crianças... elas estão, de fato, ainda protegidas dentro de casa, como foi lá atrás, no auge da pandemia? Não é a sensação que a gente tem, entendeu? É verdade. Eu concordo com você de que, por isso que eu acho que a gente precisa pressionar, porque se a gente continuar falando, não é para voltar, ainda é muito cedo, eu estou insegura, etc., o tempo está passando, Verdade. Se a gente não começa a ter uma certa pressão, a escola tem obrigação de mandar para você as regras, é obrigação da escola fazer isso, entendeu? Uhum. Então, se a gente achar que a escola não vai... lógico, como nós somos um profissional da saúde, é o que eu te falei, no começo, você vai falar, putz, mas meu hospital não tem condições de atender paciente com Covid, nós não temos respirador suficiente, nós não temos gente suficiente. Tivemos que se virar. Nós estamos diante de uma situação que não é a rotina. Porque eu podia ter falado isso, cruzado os braços e falar, aqui não consigo atender. Não, entendeu? É verdade. Não estou querendo fazer o paralelo, mas eu acho que a gente precisa falar do assunto para exatamente pressionar todo mundo, porque o outro lado, Lúcia, o que faz essas crianças fora da escola? Gestação em adolescente. Se você pegar os dados da África, não estou querendo comparar, mas na época do Ebola, que ficou tudo, não sei o quê, gestação em adolescente, a parte nutricional. Muitas crianças se alimentam melhor na escola do que em casa. Então, o que nós estamos vendo agora? Você fala com os pediatras, eles estão vendo obesidade nas crianças. Porque elas estão em casa, come qualquer bobagem, come, às vezes, não no horário. É difícil você reestabelecer tudo isso. Então, é verdade. Eu continuo achando que a gente precisa discutir esse assunto, porque o cenário não vai mudar. Entendeu? Então, nós estamos só adiando uma discussão que nós vamos ter que ter. É verdade. E nisso você tem toda a razão. Voltar com os mínimos de risco possíveis, né? Isso aí. O doutor Gonzalo Vestina Neto participou conosco e trouxe esse número, né, que no Brasil em torno de 50 milhões de pessoas estão envolvidas com a educação, seja como alunos, seja como profissionais, então é basicamente 25% da nossa população, então é muita gente realmente que está, né, ansiosa, né, querendo voltar ou não querendo voltar, preocupada, trabalhando para criar protocolos, enfim, é muita gente envolvida nisso. Doutora Rosana, nós aqui batizamos as vacinas, né, de chinesa, russa, Oxford, enfim, né, mas cada uma delas tem a sua plataforma tecnológica, né?
como a medicina tem avaliado essas plataformas e quais são as mais efetivas, né? As melhores que você acredita para serem aplicadas nesse processo de vacinação, pelo menos no combate ao coronavírus. Elias, as vacinas, é curioso isso, é outra coisa também que me chama a atenção. Você já tomou algumas vacinas na vida, concorda? Você perguntou de onde era aquela vacina? Se ela era da China, da Rússia, do Paquistão ou da Índia? Não. Tem um monte de vacina que a gente usa, né, que vem da Índia, do Paquistão, e ninguém nunca... eu estou dando esse exemplo porque é algo que eu acho que tem muito mais coisas não da ciência e não, né, e principalmente a parte política por trás disso, do que realmente a importância da origem da vacina. Não estou falando que não é importante, mas é algo que a população como um todo nunca deu importância para falar, não, é da China, não, sei lá, eu desconfio, é da Rússia, não sei o quê. Bom, então hoje acho que a gente acabou colocando esse carimbo nas vacinas que tem a ver com a origem, o país de origem, e que é muito mais importante eu saber a plataforma de origem. Isso sim é importante. Afinal, qual é a plataforma dessa vacina, qual é a segurança dessa vacina, independente da bandeira que essa vacina tem por trás dela. E é isso que é a ciência. Então, a ciência vem para nos responder exatamente isso que eu estou te falando. Então, assim, das vacinas que a gente tem no Brasil e que estão na fase agora 3 dos estudos, nós temos pelo menos 3 vacinas que estão hoje sendo estudadas aqui na fase 3, só para relembrar que é aquela fase onde você tem um número maior de pessoas sendo estudadas. Todas essas 3 vacinas que estão sendo estudadas aqui no Brasil, sempre um grupo toma a vacina e um grupo toma placebo ou outra vacina. E nem o pesquisador, eu sou pesquisadora de uma delas, nem eu como pesquisador e nem você que eventualmente é o meu voluntário que vai receber a vacina, sabe o que está tomando. Isso chama-se um estudo duplo cego, eu não sei, você não sabe, nós dois estamos cegos nesse estudo, randomizado. O que é? Nós vamos sortear para ver em que grupo você está, em que grupo está a outra pessoa, tá certo? E multicêntrico. Então, nós temos vários centros fazendo esse estudo. Então, esse, do ponto de vista de desenho do estudo, e a Lúcia sabe disso, que ela é pesquisadora, é o melhor possível. É o melhor possível. E todas as vacinas que estão nessa fase 3 estão dessa maneira. A fase 3 serve para a gente rechecar a segurança das vacinas, porque agora eu estou vacinando um número muito maior de pessoas do que na fase 1 e 2, onde eu via a segurança, mas era um número mais restrito, então agora é mais a vida real. 2, a fase 3 também ajuda a ver cada vacina, o quanto ela vai estimular o sistema imune nosso a produzir anticorpos, ou seja, a gente ficar imune contra aquele agente agressor. E o que é mais importante, Elias, é a tal da eficácia da vacina. E isso nós não temos nenhum dado ainda. Ou seja, se eu te oferecer uma vacina de coronavírus, você vai falar, peraí, Rosana, eu quero saber o seguinte, se eu tomar essa vacina, quantos % eu vou estar protegido, de fato, para não ter a doença? Isso é a eficácia da vacina e isso a gente ainda não sabe. Normalmente as vacinas, Elias, hepatite B, sarampo, nós estamos falando de eficácia na casa dos 90%, 95%. É excelente. Por isso que o sarampo, nós ficamos 20 anos de lua de mel com sarampo. Não tinha mais sarampo no Brasil. Por quê? Ele resolveu ir embora? Não, porque a população estava vacinada e uma vacina extremamente eficaz. Para o novo coronavírus, nós não sabemos quanto é essa eficácia. E a própria Anvisa e a OMS já estão falando que se tiver 50% de eficácia, 50%, eles já estão felizes. Isso é outra coisa jamais visto na história das vacinas, porque toda vez que a gente fala de vacina, nós estamos sempre puxando lá mais para cima. Se eu te oferecer uma vacina com 50% de eficácia, você vai falar, ah, não, isso é muito ruim, quando comparado com as outras vacinas que a gente conhece. Só que nós não estamos numa fase normal, a gente já cansou de falar isso. Então, nós não temos nada, né, doutora Rosana? 50% perto de ótimo, nada. Concorda? Eu estou achando ótimo se der 50%. Então, é uma situação só para as pessoas entenderem que é
totalmente diferente do que a gente já passou. Então, assim, nós temos hoje a vacina do Butantan, que é a Sinovac, que é a chinesa, como você disse. A China tem várias vacinas produzindo, mas essa que está em estudo aqui no Brasil, então é a Sinovac em parceria com o Instituto Butantan. Eu te diria que é a vacina mais viável no Brasil. Por que eu estou falando isso? Porque é a tecnologia mais simples. É a mais que a gente conhece, a gente já faz vacina da gripe assim, a gente faz vacina da raiva assim. Nós sabemos, do ponto de vista da tecnologia, a gente conhece muito bem, a gente conhece como a vacina responde, a vacina é segura, eu estou dentro do estudo, estou vendo todo dia lá, realmente pouquíssimo evento adverso, então só não sabemos se ela vai funcionar, né? Por enquanto nós não temos essa resposta, mas essa é a vacina mais factível para o Brasil, tá? Daí nós temos a de Oxford, é uma vacina com uma outra plataforma, eles usam um vetor viral. O que é isso? Então eles pegam um outro vírus, que é um adenovírus no caso, e por engenharia genética eles colocam a proteína, que é aquela que vai fazer a gente criar anticorpos contra o coronavírus, então eles colocam a proteína do coronavírus na superfície do adenovírus. Então o adenovírus ele meio que pega... ele dá carona para o corona para poder produzir anticorpos. É uma plataforma que nós não temos ainda nenhuma vacina em uso em nenhum lugar do mundo com essa plataforma de vetor viral. E, por outro lado, é uma das plataformas com a maioria das vacinas. A Sputnik é assim, que é a vacina russa, Oxford é assim, a Janssen Janssen que está vindo também é assim. Então, das plataformas novas, é a que está com mais vacinas sendo pesquisadas, é exatamente essa plataforma do vetor viral. Então, é uma novidade para todos nós. A vacina, a gente conversa com os colegas lá que estão, é a parceria, então, da Oxford com a Unifesp. Nós estamos vendo também uma vacina segura, eles estão reportando, lógico, evento adverso sempre tem, mas nada muito grave, foi aquele caso único que até de uma forma extremamente transparente a própria Oxford suspendeu temporariamente, foi entender o que aconteceu e continuou o estudo. E a terceira vacina que a gente tem no nosso país é uma parceria da Pfizer, que é uma multinacional muito clássica em termos de imunização, com a BioNTech, que é uma firma alemã. Essa é uma vacina totalmente nova, é uma vacina de RNA mensageiro. É algo, você pega um pedaço da genética do vírus e a partir de lá você faz uma vacina. Para mim, é uma tecnologia extremamente sedutora, porque você consegue produzir um número enorme de vacina em pouco tempo, se tudo der certo, se ela funcionar. E dois, que eu acho a grande vantagem, se o vírus sofrer alguma mutação, alguma mudança genética, rapidamente você consegue ajustar a vacina. Muito bom, doutora Rosana. Muito claro. Agora, só um detalhe, inclusive isso, doutora Lúcia e doutora Rosana, porque com 50%, então, não dá para encostar máscara, aqueles hábitos que a gente adquiriu, né? Então, quer dizer, eles continuam pós-vacina. Exatamente. Eles continuam pós-vacina. Esse 50%, só para deixar claro, nós não sabemos ainda, né? Pode ser 90%, mas eu estou falando assim, nós não sabemos esse número. E, Elias, eu acho pouquíssimo provável que alguém de 20 anos vai responder igual alguém de 70 anos. Então, que seja 50% para alguém com mais idade, porque nós sabemos que a idade não tem jeito, né? A gente envelhece o corpo e envelhece o nosso sistema imune. Então, a resposta imune, quando eu tenho 50, 60, 70 anos, é muito diferente do que quando eu tenho 18, 20 anos. Então, além de tudo, essa eficácia, eu julgo que ela vai variar conforme a faixa etária, conforme a condição do paciente, provavelmente o paciente, em geral, os pacientes obesos respondem pior à vacina, tem algumas coisas que a gente já conhece, eu não sei como é que vai ser com a nova vacina, mas possivelmente a gente vai ter variações. Então não vai dar para abandonar a máscara, em especial a população mais vulnerável.
Então, justamente a população mais vulnerável possível, não estou querendo desanimar ninguém, nós não sabemos os resultados, eu estou usando só os dados que a gente tem de experiência com vacina, possivelmente é a população que não vai poder abandonar essas regras básicas. Doutora Rosana Richman, olha, que alegria tê-la aqui no programa, ficamos muito felizes com a sua participação, né, com a sua didática aqui explicando tudo sobre vacina, enfim, todos esses pontos. E nesse encerramento, eu queria que você contasse um pouquinho, né, a transformação maior que você sentiu internamente nesse período e deixasse uma mensagem final para quem nos acompanha aqui no Biografias, no Especial Saúde, perdão. Elias, eu primeiro vou agradecer de novo o papo, é uma delícia conversar com vocês. Quando a gente fala do que a gente gosta, o tempo passa, a gente nem percebe. Passou, né? Eu acho que sei lá, a maior transformação que eu tive nessa pandemia, e ainda estamos tendo, é sem dúvida a carga de trabalho, mas trabalho a gente encara, mas a carga emocional também, né? Lá atrás, você tem que me imaginar em abril, eu, o Dr. Celso Granato, todo mundo falando coisas para a população, tentando passar uma segurança que nós não tínhamos. Isso é muito complicado. Eu consigo passar segurança quando eu estou segura de alguma coisa. Só que naquele início, a gente não podia apavorar a população. A população já estava apavorada. Então, essa angústia emocional que nós tivemos que vivenciar logo no início, a transformação dos hospitais, Elias, você não acredita, todos os hospitais tiveram que se transformar. O Emílio Ribas virou um hospital 100% de Covid. Nosso negócio era 80% HIV/AIDS. Então, do dia à noite, nós transformamos 18 leitos de terapia intensiva em 50 leitos de terapia intensiva. Então, foi uma carga de trabalho, uma carga emocional, a coisa do desconhecimento foi muito grande. Por outro lado, o que a gente viu e foi fantástico é ver é o que eu falo, de novo é uma bobagem, mas você não sabe o quanto é importante, é ouvir, obrigada, doutora. Isso para mim cada vez que eu ouço isso, alguém me escreve no coisa, pronto, eu ganhei o dia. Porque já está realizada, né? É uma coisa que você realmente, é o que você quer ouvir do seu paciente, né? No sentido de falar, putz, eu acho que nós fizemos diferença, mesmo com toda a dificuldade que a gente tem, todo o desconhecimento que ainda está por vir, você sabe que você fez diferença para aquele paciente, seja atendendo ele remotamente, seja conversando no telefone, seja discutindo com o colega. Então, essa união, isso foi o que mais transformou. E, por outro lado, agora a Rosana, não doutora Rosana, Rosana mãe, esposa e filha, lógico, toda a preocupação de colocar em risco alguém que você ama. Isso também foi terrível. Né? Então é um outro lado, não deixa de ser emocional, é um outro lado que até você entender que realmente aquelas medidas que a gente estava fazendo estavam dando certo nessa prevenção, a gente ficou mais tranquilo, mas foi muito difícil lidar, eu agora não como doutora Rosana, mas como pessoa em relação a quem eu amo. Deus nos ajude, obrigado por tudo, né, pela atuação da medicina em geral, né, vocês são verdadeiros heróis, né? E nós estamos aqui para aplaudir vocês nessa luta árdua que vocês têm aí. E, olha, doutora Rosana, para ajudar a explicar a sua frase, né, abre aspas, tudo vai passar, mas nunca será como antes, e nem poderia ser para o bem da humanidade. Enquanto nós estamos aqui nessa conversa, tem um vizinho aqui, nós moramos no Morumbi, com saxofone, encantando aqui. A vizinhança toda recebendo aplausos. Né? Então, eu acho que aí... ajuda isso aí, tá vendo? Já é o exemplo ao vivo e a cores. É verdade. Então, para o bem da humanidade, nada será como antes, né? É isso aí, muito se bem. Deus quiser. Dona Rosana Richman, muito obrigado. O Especial Saúde aqui está à sua disposição. Ótimo, obrigada, eu que agradeço. Fiquem com Deus. Obrigada, doutora Rosana. Prazer. Essa, então, doutora Rosana Richman, infectologista, chefe do Serviço de Infecção Hospitalar do Hospital e Maternidade Grupo Santa Joana, membro do Comitê de Imunização da Sociedade Brasileira de Infectologia, médica infectologista do Instituto de Infectologia Emílio Ribas e doutora em Medicina pela Universidade de Freiburg, na Alemanha, conversando conosco aqui no Especial Saúde. Obrigado pela sua audiência. Tchau, pessoal. Até o próximo programa. Tchau, tchau.